Boa noite, a paz do Senhor. Hoje iremos aprender sobre uma parábola de Jesus que está no livro de Lucas 17, do 7 ao 10. É uma parábola que eu também nunca ouvi falar, mas que fala sobre o servo inútil. O que iremos aprender sobre essa parábola? A parábola diz assim: se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber. Será que não vai agradar ao empregado porque fez o que lhe devia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandam, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que deveria fazer. Então, essa parábola aqui é o seguinte: havia um dono de uma fazenda e esse dono da fazenda, ele comprou um escravo. E esse escravo, ele foi resgatado de um local onde tinha muitos escravos e a partir desse momento ele começou não mais a ser chamado de escravo, mas de servo. Então o que acontece? Esse servo, tudo que o dono da fazenda pedia para ele fazer, ele ia lá e fazia. E ao terminar o seu trabalho na fazenda, cuidar das vacas, dos animais, cuidar de tudo ali, ele voltava para casa, onde estava o seu servo, seu dono, e ali ele preparava a mesa, preparava o jantar, e o seu servo comia aquele alimento. Após ele comer daquele alimento, ele simplesmente poderia comer, sempre depois que o servo poderia comer. Primeiro o dono, o senhor e depois o servo. No final de tudo, o dono da fazenda diz que ele é um inútil. Por quê? Esse é o moral da história agora. O servo inútil. O servo inútil, por quê? Primeiro, tudo que ele fazia era porque o dono, o seu senhor, pedia para ele fazer. Ele não fazia nada mais do que era dado a ele. Então, nós somos assim, se Deus deu para a gente o dom e nós só fazemos aquilo que nos é pedido, nós se tornamos inútil. Para que nós sejamos servo útil ou amigo, você precisa fazer mais do que é lhe dado, mais do que é necessário. Você tem que fazer algo que destaque e não fique naquilo que você imagina. Então Jesus conta essa parábola do servo inútil, a qual pode parecer para nós uma parábola um pouco fora de propósito. Como é possível um patrão ser tão cruel assim, ao ponto que o servo ter trabalhado o dia inteiro e ainda assim obrigá-lo a servir à mesa, para que no final este conclua: não fiz mais do que eu deveria fazer. Eu sou um servo inútil. Então, a mensagem quando diz eu sou um servo inútil, por quê? O patrão, o dono da fazenda, fala, ó, vá lá, cuida das vacas, limpa o curral e depois vem para casa fazer a minha comida. E sirva a mesa. Então aquele empregado fez tudo o que ele pediu. No outro dia vai fazer tudo de novo conforme a orientação do seu patrão, do seu senhor.
Então, para nós entendermos a chave de leitura das parábolas, precisamos compreender que Jesus está dizendo que nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. E nós somos escravos. Mas não escravos obrigados, como a gente conhece. Somos escravos de amor. Porque reconhecemos nele verdadeiramente aquele que para nós é único e necessário. Como era o escravo? O escravo vivia jogado, disputando comida, território, e tinha que trabalhar muito mais. Mas o Senhor foi lá e comprou ele. Agora não, o escravo já vai ter casa, vai ter comida, vai ter amizade, vai ter emprego, ele vai ter o que fazer sem disputar a comida, a alimentação. Mas o que tem a ver com nós no dia de hoje? Quando estamos no pecado, somos escravizados. Mas quando Jesus morreu e nos comprou, nos perdoou dos pecados, ele simplesmente tornou nosso Senhor e nós o seu servo. Mas por que servo inútil que diz aqui? Você tem uma missão de fazer alguma coisa. E o que você faz? Apenas o necessário. Você apenas vem na igreja. Você apenas louva. Você apenas faz o que a gente já tem costume de fazer a vida inteira. O que nós entendemos por isso? Nós somos servos inúteis. Por quê? Fazemos só o necessário. E Jesus aqui, ele ensina aos discípulos que temos que fazer mais do que o necessário, para que não sejamos inúteis, para que sejamos úteis ou amigo de Deus, ou amigo de Jesus. Então Jesus também contou outra parábola. Um certo homem, ao sair de viagem, o que ele fez? Ele confiou o seu dinheiro ou a sua riqueza na mão de 3 funcionários. Na mão de um funcionário, ele entregou 5 dinheiro. Na mão do outro, entregou 3 dinheiro. E na mão do outro, entregou 1 dinheiro. E ele viajou. Ao viajar, se passaram alguns meses, ele voltou. O que tinha recebido 5, ele fez o dinheiro virar 10. Então, este homem falou, servo bom e fiel. O outro recebeu 3. E ele falou, patrão, tá aqui. Eu consegui investir dinheiro e fiz mais 3. Ao chegar no outro, o patrão também diz, e você? Patrão, é o seguinte, como o senhor é rigoroso, o senhor é exigente, o senhor faz isso e aquilo, eu fiquei com medo. E o dinheiro que o senhor pôs na minha mão, eu simplesmente fui lá e enterrei ele. Então o patrão falou, ó, que pena. Vou pegar o seu dinheiro e vou dar pro que ganhou mais. Então a lição que nos ensina, servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirei o talento dele e entreguei-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente.
É uma mensagem pesada se você for escutar, interpretar ela. Pois Deus dá o talento para você de cantar. E o que você faz? Você acha que só vai ficar cantando. Enquanto você pode pregar, você pode limpar a igreja, pode fazer comida, você pode fazer várias coisas, cuidar, evangelizar. E o que você faz? Você acha, minha voz hoje tá ruim. O que você apronta? Você enterra seu talento. Você para de cantar porque uma vez sua voz tá ruim. Para de ensaiar. Para de praticar. Então, você é aquele que Jesus entregou para você o talento. E o que você fez? Você não investiu, você não fez ele crescer, você não desenvolveu ele. E quando aqui diz que deu 5 talentos para uma pessoa e ela foi lá e dobrou o talento para 10, aqui Deus, simbolizando o homem, ficou muito feliz e falou: servo bom e fiel. O segundo teve 3 talentos. E o que ele fez? Multiplicou para 6. Então ele também foi um servo bom e fiel. E o terceiro tinha 1 talento. O que ele fez? Ele enterrou. Se você sabe cantar, e aí para de ensaiar, para de estudar música, para de procurar a desenvolver seus talentos, de desenvolver sua habilidade, você será como esse servo inútil. Mas aqui estão envolvendo 2 parábolas. Uma, o servo inútil da fazenda, que ele só fazia o que ele queria, o que o dono dele pedia, que ele era aqui um escravo, e ele não fazia mais nada do que era mandado. Isso não é amizade, e Deus quer você com uma amizade. E o outro é o talentos, as parábolas dos talentos. Quando é lhe dado um talento, você precisa multiplicar. Graças a Deus, Deus me deu talento e eu venho multiplicando ele a cada dia que eu posso. Vou estudando, vou desenvolvendo e quanto mais a gente tem, mais Deus dá. Por quê? Porque você vai descobrindo as coisas, vai desenvolvendo. E é isso que Deus quer com você também. Ele não Deus não quer que você seja um inútil. Só vir numa igreja e pronto, acha que já tá bom. Então a mensagem, ela nos ensina que antes éramos escravos. Fomos comprados por Jesus quando ele morreu na cruz para perdoar nosso pecado, pois já estávamos condenados ao pecado. Estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus, ele veio, se entregou e morreu na cruz por nós. E o que nós aprendemos com isso? Antes nós éramos escravos. A partir do momento que nós foi comprado, aconteceu o quê? Nós tornamos servo. Vamos esquecer agora sobre o servo inútil. Nós somos servo. Quando temos que servir o nosso Senhor, não devemos fazer como a parábola diz. Esperar reconhecimento, esperar que o Senhor ele venha e nos elogie, venha e nos agradeça. E também não devemos também fazer as coisas com a intenção de troca. Não devemos querer algo de troca. Eu vou fazer isso para o Senhor, mas o Senhor vai me dar isso. O Senhor vai me dar aquilo. Não é bem assim. Temos que trabalhar como servos. Nós somos servos e Deus é o nosso Senhor. O nosso Senhor não tem que servir nós. É nós que devemos servir Ele. A Bíblia diz que lá no céu Ele vai servir nós. E não enquanto nós estamos aqui na terra. Enquanto daqui nós temos que servir. Temos que adorar. Temos que fazer a vontade do nosso Senhor. Pois somos servo dele, não ele servo nosso.
Não é que você quer um carro, uma casa, você tem que ficar pedindo para ele. A gente tem que buscar adoração a ele, louvar a ele, e sinto muito falar que nós é considerado como escravo de Deus, mas não é bem escravo de maldade. Somos escravos do amor. Nós dependemos de Deus, dependemos do seu amor, da sua graça. Por isso, o escravo ele depende do Senhor para ter a casa, para ele poder comer, para ele poder trabalhar, para ele poder ser útil na casa do seu Senhor, para ele poder servir. E o escravo, tudo que ele quer é ter uma moradia. Tudo que ele quer é isso. Ele se sente muito feliz em ter algo para comer, para ele poder se vestir, para ele poder trabalhar. A mente dele é essa. Nós, como cristãos, nós temos que ter isso na nossa mente, que nós devemos buscar o Senhor, servir o Senhor. Então, quando eu me entrego totalmente a Ele como meu Senhor, o meu dono, na verdade estou me realizando, porque estou indo para a fonte do meu ser. Aquele que é o único necessário, mas que quando eu me afasto dele, quando eu vou para longe de Deus, quando eu escolho o pecado, na verdade estou me destruindo. Estou cortando o meu relacionamento com a raiz do meu ser. Estou cortando os galhos no qual estou sentado. Estou escolhendo aquilo que é superfluo, aquilo que é inútil, para ser um suporte para a minha vida. Então a nossa queridinha humilde, coloquemos-nos diante de Deus. Eis aqui a escrava do Senhor. Este é o único necessário. Nós somos superfluos, somos admitidos, sim, pelo seu grande amor, mas é a pura graça, servo inútil. Portanto, quer dizer, um servo que nasceu da pura graça do amor de Deus. Então a mensagem é essa: somos servo, devemos buscar e adorar a Deus, devemos agir como servos, não como dono. Um servo nunca vai ser o Senhor. E nunca queira ser grande demais, a ponto de querer ser o Senhor, a ponto de querer ser Deus, pois nós somos servos, não somos o Senhor. Então a mensagem de hoje é essa, que possamos aprender aqui com a parábola do servo inútil e a parábola também dos talentos, e que devemos não fazer somente o que é necessário, mas fazermos mais do que for necessário, para que não sejamos escravos, ou para que não sejamos um servo inútil, mas que sejamos amigos de Deus. Que não fazemos só o que é mandado, mas que fazemos o que é necessário. E quando é nos dado um talento, um trabalho, que possamos multiplicar ele para melhor e não fazer somente o que é necessário. Um exemplo aqui, a minha esposa Ângela, ela me pede assim: põe água para fazer o café, que eu vou fazer o café. O que custa eu ir lá já pôr a água e já fazer o café e deixar pronto? O servo inútil não, ele somente põe a água e se a dona esquecer, a água fica lá até evaporar. Às vezes você não tá fazendo nada e a pessoa pede: varre aqui pra mim. Pega a vassoura porque eu tenho que varrer isso aqui. Mas a pessoa tá ocupada. O que você faz? Você só pega a vassoura. Se eu pedir pra alguém: irmão, pega o pano para limpar a água que caiu ali debaixo do filtro, que eu vou ali que eu limpo. Só vou terminar aqui de organizar isso aqui. O que o servo faz? Ele pega o pano e põe lá do lado e não limpa. Esse é o servo inútil. O que devemos fazer? Pega o pano para limpar, você já vai lá e limpa. Não tem que ficar esperando, fazer somente o necessário.
Se o pastor falar assim, irmãos, eu não poderei ir, nós como servos não devemos ficar dependendo dele. Você tem que ir lá e organizar entre os irmãos e fazer aquele culto e servir a Deus. E não ficar dependendo do seu Senhor para que você seja mandado fazer as coisas. Então, se te deu um talento de cantar, comece o culto, cante. A partir do talento de cantar, aprenda a abrir um culto. Aprenda a dirigir um culto. Aprenda a dar uma palavra. Aprenda a fazer alguma coisa para que não fique só naquilo. Você deve multiplicar seus talentos, não ficar só naquilo. Então, a partir de hoje, que sejamos como servos úteis e nunca mais sejamos como servos inúteis. E todo mundo aqui que tem talento, que todos nós possamos, a partir de hoje, fazer como uma parábola. Se tem um talento, se esforça para ter dois. Não estou dizendo que você vai conseguir, mas esforça. Por exemplo, eu aprendi a tocar teclado. Então, com esse talento que Deus me deu, eu aprendi a tocar violão também. E aí, com o negócio de violão, eu já aprendi a dar aula. Porque eu aprendi. Então, já aprendi a ser professor, aprendi a tocar, aprendi a dar aula. E centenas de talentos que eu posso ter a partir de um que foi desenvolvido. Então, agradeço a oportunidade e que Deus tenha falado com todos nós, que possamos aprender a cada dia mais. E até a próxima. Agradeço aí. Até mais.